Opa, bom, hoje a gente vai aprender como que funciona a retração de vela. Por que que as velas deixam pavis? Por quê? Por que que elas não fecham lá? Elas não foram até lá? Por que que elas não fecham lá? Por que que ela retraiu? A gente vai aprender agora. Para quem assistiu minha aula de suporte e resistência, LTA, LTB, vai ficar mais fácil. Então acompanha lá desde o começo, para você que não entende muito do mercado. Eu vou explicar agora lá no Paint. Portanto, quando você vê uma vela chegando numa determinada região e você vê que ela está sofrendo um leve impacto de queda, significa que nessa região, naquele preço que ela chegou do papel, tem algumas pessoas trabalhando para que não valorize o papel. Vou mostrar um exemplo mais nítido. Você está no gráfico e você marcou ali uma resistência. Tem ali uma resistência. Tem uma resistência que você marcou. Quando a vela vai chegar perto dessa resistência, ela tende a sofrer com a força gráfica exercida nessa região, dependendo se a resistência for forte ou fraca. Mas na maioria das vezes ela sofre algum impactozinho, porque naquela resistência não é para deixar o preço valorizar a moeda. Quando o preço chega nessa região, ela tende a retrair, entendeu? Ela vai tentar romper, tenta romper, mas ela retrai, deixando o pavio. Por que que isso acontece? Por quê? Quando o preço chega numa região que é uma região de suporte ou resistência, que ele retrai, significa que nessa resistência aqui, ó, por exemplo, tem uma massa de players vendendo o papel. Então aqui tem muitas pessoas que estão vendendo o papel, que não está deixando o preço romper a resistência, romper aquele preço, né? A mesma coisa funciona para o suporte. Quando você identifica um suporte no gráfico, né, suporte, que você vê que o preço está caindo até o seu suporte, o que pode acontecer? Pode acontecer do preço tocar no seu suporte e retrair. Ele vai tocar e vai retrair. E nisso ele vai deixar pavio, porque ele foi até lá e não conseguiu fechar até lá. Simplesmente o que acontece é o seguinte: aqui aconteceu uma retração. Porque aqui tem uma massa de players, compradores, que não está deixando o preço cair. Tem uma força gráfica aqui atuando que não deixa o preço cair nessa região, não deixa romper o suporte. Então ele vai fazer com que o preço não ultrapasse aquele suporte, fazendo uma reversão, entendeu? É a mesma coisa para um pullback, a mesma coisa com uma linha de tendência. Vou mostrar aqui um exemplo de uma linha de tendência. Você vê que o preço está andando em direção a uma linha de tendência que você marcou. O que pode acontecer? Ele vai tocar na linha de tendência e vai cair, simplesmente porque aqui, nessa região, tem uma força gráfica de venda atuando sobre essa linha de tendência, que tem vários players impedindo do preço subir. Então, quando o preço chegar a tocar na sua região, ele tende a retrair. A retração nada mais é do que a força gráfica exercida de compradores e vendedores sobre a vela. Ok? Você está no gráfico e está olhando uma vela desse jeito aqui. Só um exemplo. Está olhando uma vela desse jeito no gráfico. O que se vai entender dessa vela? Olha o tamanho do pavio que ela deixou para o pavio daqui de baixo. O que significa? Como é que você vai ler essa vela? Significa que
O preço, quando chegou aqui em cima, ele encontrou uma massa de vendedores impedindo que o preço feche lá em cima. E quando o preço chegou lá embaixo, ele encontrou uma massa maior de compradores que impediu do preço fechar naquela região. E mesmo assim o preço ainda fechou de compra. Você vai entender o seguinte, que aqui essa vela falou que nessa região aqui tem mais compradores do que vendedores, ok? Que não deixou o preço fechar aqui em cima por causa dos vendedores e também não deixou o preço fechar aqui por causa dos compradores. Então ela continuou fechando uma vela de compra porque a massa maior aqui é de compradores. Vamos lá para o gráfico, vamos olhar lá mais direitinho. Aqui no gráfico a gente tem um exemplo. Para quem assistiu minha aula de suporte e resistência vai entender do que eu estou falando. Aqui é uma resistência, certo? Fez um topo aqui, tentou tocar lá, não conseguiu, aí tocou de novo. O que aconteceu? Essa vela tentou bater na resistência, queria romper, ela até tentou romper, mas a massa de vendedores estavam aqui, fez com que esse preço não fechasse, rompendo essa resistência, caísse e ainda fizesse com que o preço caísse também. Isso é assim o funcionamento de uma resistência sobre a vela, a força da zona sobre a vela. Dependendo da zona que você marcar e do que a vela retrair, pode ser uma zona boa ou fraca. Isso não faz tanta diferença no mundo das opções binárias, porque a gente vai operar o price action puro. Eu estou ensinando para vocês aqui, eu estou tentando modelar para vocês ficarem preparados para o operacional, para vocês já ficarem aí na conta demo já treinando, ok? A mesma coisa funciona para um suporte. A mesma coisa funciona. Por exemplo, aqui. Tá vendo? Não deixou o suporte fazer com que o preço rompa, fazendo a desvalorização da moeda. Não deixou fazendo com que a vela retraísse. Significa que aqui, ó, aqui, até aqui nessa vela ainda tinha força compradora atuando, fazendo com que o preço não desvalorize. Então a vela se retrai para cima ou para baixo, dependendo da força gráfica, dependendo da força entre os compradores e vendedores. Isso vai atuar na vela, tudo vai atuar na vela. A região e a força do mercado. Se quem está atuando, se quem está predominando é os vendedores, os compradores, entendeu? Numa tendência de baixa, o que está atuando numa tendência de baixa são os vendedores. Então, na maioria das vezes que a gente prestar atenção na tendência de baixa, só vai ter pavio da parte de baixo. Ou seja, os compradores tentando impedir que o preço avance para a desvalorização. Ok? A mesma coisa na tendência de alta. Na tendência de alta, os vendedores vão tentar impedir que o preço avance. Então, eles vão atuar nessas velas, fazendo com que elas deixem pavios. Esses pavios aqui, ó, são forças do gráfico atuando sobre a vela. Tá? Para quem ficou com dúvida aí, ó, deixa aí nos comentários, viu? Porque isso aqui é simples, pô, simples, tá? Não é difícil não. Você marca ali uma resistência. O que pode acontecer? Pode acontecer uma reversão, pode, igual aqui, ó, aconteceu o que? Uma reversão, rompeu, mas na outra vela fez uma reversão, aqui rompeu, fez uma reversão, aqui rompeu, aqui fez um pullback, ou seja, testou como resistência. Fez o que? Retraiu, então significa que os vendedores chegaram. Os vendedores estão aqui, ó, tá? Os vendedores estão aqui atuando nessa vela, significa que provavelmente, né, pela força dessa vela também muito grande, o preço irá cair. O preço é assim, cara. As velas são assim, tá? Não complica as coisas não, beleza? Não complica não. A vela retrai, de novo, a vela vai se retrair pela força gráfica, pela força dos vendedores e dos compradores atuando sobre ela e sobre aquela região. A vela chegou numa região, ela vai retrair porque ali tem mais compradores, ela vai retrair porque ali tem mais vendedores. Então a retração nada mais é da vela deixando o pavio.
tá? Não complica as coisas não, é simples, tá? É simples de entender isso aqui, beleza? Então, é mais uma aula rápida aí, mas tomara que isso ajude algumas pessoas a entender como é que funciona isso, beleza? Então, até a próxima aula.